Bom, pessoal, dando continuidade aqui à aula anterior, então vamos falar aqui de ângulos notáveis 30, 45 e 60. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês uma tábua de razões trigonométricas. Ela até está um pouco mais apertadinha, porque quase que ela não coube no slide. Essa tábua, pessoal, ela me dá o valor de seno e cosseno e tangente dos ângulos de 1 até 90 graus, considerando só os valores inteiros, evidentemente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, 24 graus, o seno é igual a 0,4067, o cosseno é 0,9135 e a tangente é 0,4452. Mas é claro que a gente não precisa decorar toda essa tabela, tudo bem? Essa tabela, quando os ângulos fogem dos ângulos de 30, 45 e 60, geralmente o exercício, o enunciado ou alguma aproximação ele dá para a gente. Então, por exemplo, se algum exercício ele pedir, por exemplo, para a gente utilizar o seno de 24, ele vai dar para a gente o valor de 0,4067 ou 0,41, alguma coisa aproximada para nós usarmos. Por que eu estou falando com exceção ao 30, 45 e 60? Então vamos observar aqui esses ângulos. O 60, o 30 e o 45. Porque esses ângulos aqui, pessoal, para esses ângulos, a gente consegue estabelecer o valor de seno, cosseno e tangente para eles sem usar uma tabela como essa, tá? A gente consegue, usando só basicamente propriedades da geometria, e a gente consegue então calcular o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos que são chamados os ângulos notáveis aí, os ângulos agudos que são notáveis, tá? Que é o 30, o 45 e o 60. Beleza? Então vamos ver como a gente calcula o seno, o cosseno e a tangente de 60, 45 e 30 graus, dos ângulos notáveis. Vamos ver isso no próximo slide. Então, conforme eu falei, para os ângulos de 30, 45 e 60, conseguimos exprimir os valores de seno, cosseno e tangente utilizando certas propriedades do quadrado e do triângulo retângulo. Vejamos. Pessoal, vamos começar aqui pela dedução do seno, cosseno e a tangente de 45, tá? Então, nós vamos pegar aqui um quadrado de lado Lzinho e diagonal Dzinho. Tá? Então, está aqui um quadrado de lados Lzinho e diagonal Dzinho. Eu vou traçar aqui a diagonal, pessoal, e a diagonal do quadrado também é bissetriz dos ângulos retos que formam aqui o quadrado, certo? Como o ângulo todo aqui é 90 graus, então quer dizer que é 45 graus para cada lado. Tudo bem? Então, 45 e 45, né? De sorte que esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo e é um triângulo isósceles também. Se a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vamos tentar descobrir quanto vale a diagonal em função do lado? Vamos fazer isso. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras no triângulo ACB, temos que d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Aí, como eu quero tirar o valor da diagonal, este quadrado eu vou passar para o outro lado em forma de raiz. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 2L ao quadrado, certo? Aqui, como o lado é positivo, né, e também está ao quadrado, certo? Então, este lado pode sair para fora da raiz. Logo, a diagonal de um quadrado em função do seu lado vale L raiz de 2. Então, por exemplo, se a diagonal do quadrado for... Se o lado do quadrado, melhor dizendo, for 8 metros, a diagonal mede 8 raiz de 2. Se o lado for 5, mede 5 raiz de 2, e etc. Então, diagonal é o lado raiz de 2. Bom, então colocando agora que essa diagonal vale L raiz de 2, vamos agora, pessoal, calcular o seno, o cosseno e a tangente do 45. Qual 45 que a gente usa, professor? O de cima ou o de baixo? Tanto faz, né? Já que eles são os mesmos. Eu vou usar esse aqui de baixo como referência. Tudo bem? Então vamos lá. Daí, vamos começar aqui pelo seno, gente. Qual é a definição de seno? Cateto oposto
por hipotenusa. Quem é o cateto oposto do 45? Lzinho. E quem é hipotenusa? A diagonal, que vale Lzinho raiz de 2. Então, cateto oposto é Lzinho sobre hipotenusa, que vale Lzinho raiz de 2. Aqui eu posso simplificar os Lzinhos, e aqui me sobra 1 sobre raiz de 2, tá? 1 sobre raiz de 2, a gente consegue fazer a coisa mais inútil da matemática, que é racionalizar. Mas aqui eu vou fazer essa coisa inútil, porque é como a tabela vai ser apresentada para vocês. Então, pegando o valor 1 sobre raiz de 2 e racionalizando, nós vamos ter aqui 1 sobre raiz de 2 com raiz de 2 vai dar 2, tá? Então, racionalizando, eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Logo, o seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, vamos agora pensar no cosseno, né? Cosseno é a definição cateto adjacente por hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao 45 vale Lzinho. E a hipotenusa continua sendo a diagonal, que é Lzinho raiz de 2. Então, no fundo, a conta é a mesma, né, pessoal? Lzinho sobre Lzinho raiz de 2. Então, corta aqui o Lzinho com Lzinho. Sobra 1 sobre raiz de 2. Racionaliza, dá raiz de 2 sobre 2. E, finalmente, né, fazendo a tangente de 45, que a definição ela é cateto oposto por cateto adjacente. Então, o cateto oposto é Lzinho e o adjacente também é Lzinho, né? Então, vai ficar Lzinho sobre Lzinho, mas só que Lzinho sobre Lzinho é igual a 1. Então, tá aqui, pessoal. Logo, a gente acabou de mostrar, então, que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, o cosseno também vale raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 vale 1, tá? Ok? Vamos agora para os 60 graus, tá? Que, na verdade, também vai servir por 30 graus, tá bom, essa construção, mas eu vou fazer primeiro do 60. Considere um triângulo equilátero de lado Lzinho, sendo H a sua altura. Pessoal, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados congruentes, certo? Como ele tem os três lados congruentes, os três ângulos também são congruentes. E como a soma dos ângulos é 180, logo cada ângulo vale 60 graus. Estão de acordo? Então, por isso que eu estou aqui começando com 60 graus. Então, eu tenho um triângulo aqui de lados Lzinho. E eu tenho também o valor, eu estou chamando aqui de H a sua altura, tá? A altura, pessoal, de um triângulo equilátero, ele se dá aqui também no ponto médio, tá? Na verdade, no triângulo equilátero, todos os pontos notáveis do triângulo se coincidem, né? O icentro, o circuncentro, o baricentro e o circuncentro, tá? Então, essa altura aqui também acaba sendo mediana, mediatriz, etc. Então, traçando aqui a altura, eu tenho aqui 90 graus e vai aqui no ponto médio, tá? Então, por isso que eu tenho aqui L sobre 2 e L sobre 2, já que todo este lado também mede L. Tudo bem? Então, traçando a altura, essa altura aqui, Hzinho, vai encontrar essa altura AM, que vale Hzinho, esse ponto M é ponto médio, por isso que ficou Lzinho sobre 2 para cada lado. Aqui está o ângulo de 60 graus do triângulo. E aqui é 30 graus, pessoal, porque a altura também é a bissetriz, tá? No triângulo equilátero. Portanto, como esse ângulo aqui mede 60 graus, então quer dizer que é 30 graus para cada lado. Tudo bem? Bom, se a gente aplicar, pessoal, o teorema de Pitágoras naquele triângulo do lado direito, que é o triângulo AMC, nós vamos ter a seguinte situação. Então, aqui mede L, aqui mede H, e aqui mede L sobre 2. Nós vamos aqui, pessoal, tentar achar a altura de um triângulo equilátero em função do lado. Igual a gente fez com o anterior, né? A gente achou a diagonal em função do lado. Então, aqui seria interessante a gente deixar tudo em função do lado. Tá bom? Então, vamos lá.
aplica aqui o teorema de Pitágoras. L ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual cateto ao quadrado. Esse cateto aqui mede L sobre 2 ao quadrado, mais H ao quadrado. Ok? Então, os catetos são H e L sobre 2, e a hipotenusa é L. Então, aplicando aqui, né, o quadrado aqui deste termo, nós teremos L ao quadrado. Opa! Se eu aplicar o quadrado aqui, eu vou ter L ao quadrado sobre 4. Aí esse cara vai passar para o lado de lá subtraindo, tá? Por isso que ele está aqui, ó, subtraindo. Então, H ao quadrado é L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. E aqui tira o mínimo, né? Ou faz qualquer outro jeito. Mas é só você pensar. Você tem um L ao quadrado e te tiram 1/4 de L ao quadrado. Então, se você tem um inteiro e me tira 1/4, me sobram 3/4. Então, fazendo aqui as contas, tá? Eu vou ter 3L ao quadrado sobre 4. Tudo bem? Bom, como aqui está ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada do lado de lá. Então, passou em forma de raiz quadrada. Deixa eu apagar aqui o slide para ficar um pouco mais nítido para vocês. Então, passando a raiz quadrada, passei aqui a raiz em cima e a raiz embaixo. Raiz de 4 é 2. E aqui o quadrado corta com a raiz e o L vem para fora, tá? Então, embaixo vai dar 2 e em cima vai dar L raiz de 3. Logo, a altura de um triângulo equilátero é dado por lado raiz de 3 sobre 2. Aliás, essa fórmula é muito importante, viu? Quando a gente vê geometria espacial, no ano que vem, a gente vai ver muito essa parte aí de altura de triângulo equilátero e também a área. Então, a altura de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Então, se o lado for 8, se eu tiver um triângulo equilátero cujo lado é 8 metros, a altura então vai ser 8 raiz de 3 sobre 2, que vai ser 4 raiz de 3 metros, tá? Isso não vai importar para a gente agora em trigonometria, mas é só dando assim um exemplo palpável para vocês entenderem melhor. Então, vamos voltar lá para a figura, gente? Então, tá aqui. Então, essa altura vale L raiz de 3 sobre 2. Troquei ela aqui. Vamos calcular agora o seno, o cosseno e a tangente de 60? Vamos lá. Seno de 60. Definição. Cateto oposto por hipotenusa. O cateto oposto ao 60 é justamente o L raiz de 3 sobre 2, que é a altura. E a hipotenusa do triângulo vale L, certo? Claro, tomando aqui como referência o triângulo AMC, certo, gente? Beleza? Então, o seno vai ser L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Aqui eu posso cortar o L com L. Então, vai sobrar 1 aqui embaixo. Eu dividi por 1, é a mesma coisa que nada. Logo, dessa conta toda, de L raiz de 3 sobre 2 sobre L, cortando os L's, vai me sobrar raiz de 3 sobre 2. Logo, o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Vamos agora para o cosseno de 60. Definição de cosseno: cateto adjacente por hipotenusa. O cateto adjacente aos 60 graus mede L sobre 2, é o que está junto, né? Já que o L raiz de 3 sobre 2 é o oposto. E a hipotenusa do triângulo continua sendo Lzinho, tá? Então aqui vai dar L sobre 2 sobre L, tá? Aí fazendo essa conta, né, pessoal, só para deixar claro, né? L sobre 2 sobre L é L sobre 2 vezes o inverso de L, né? Então o L vai cortar aqui e aqui vai dar meio. Ou você poderia ter cortado também aqui o L direto, daria 1 sobre 2, que nem a gente fez no caso anterior. Então o cosseno de 60 graus é igual a meio. Ok? Agora vamos calcular aqui a tangente. E agora, por fim, calculando Desculpa. E aqui agora calculando a tangente de 60 graus, nós vamos ter cateto oposto por cateto adjacente.
Logo, o cateto oposto ao 60 vale L raiz de 3 sobre 2, e o cateto adjacente vale L sobre 2, tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui, né, pessoal? Então, L raiz de 3 sobre 2 sobre L sobre 2 é L raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso de L sobre 2, que é 2 sobre L, né? Então, aqui eu vou cortar o 2 com 2, o L com L, e vai me sobrar só raiz quadrada de 3. Então, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então está aqui, pessoal. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 meio, tangente de 60, raiz de 3. Bom, gente, por 30 graus a figura está pronta já, né? A figura é a mesma, já que eu gerei um 30 graus aqui em cima. Então, definição de seno. Cateto oposto por hipotenusa. O cateto oposto ao 30 graus é o L sobre 2, né, que está do lado oposto. E a hipotenusa do triângulo continua sendo a mesma, que é Lzinho. Então vai dar L sobre 2 sobre L, que é a mesma conta que a gente fez no slide anterior, vai dar meio. Cosseno de 30, definição, cateto adjacente por hipotenusa. O cateto adjacente ao 30 graus é esse aqui, certo? Que é a altura, que é o L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa vale Lzinho. Então, fazendo a divisão lá de um sobre o outro, né? Posso cortar aqui o Lzinho, ou fazer aquela conta que eu fiz no slide anterior. Eu vou ter raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Veja que é muito parecido, né? Com o 60, né? Só a ordem aí que está invertida, o seno com o cosseno. E por fim aqui, a tangente de 30 graus, cateto oposto, L sobre 2, cateto oposto, pelo cateto adjacente. Então vai dar L sobre 2, sobre L raiz de 3 sobre 2, tá? Então, fazendo essa conta aqui, né? L sobre 2 vezes o inverso aqui do de baixo. Não, é 2, né? Em cima só. 2 sobre L raiz de 3, certo? Então, aqui o L pode ser cortado, o 2 pode ser cortado. Então, me sobra 1 sobre raiz de 3. Aí você racionaliza. Por isso que nós temos aqui raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30, de fato, vale, conforme a gente viu conforme vocês já viram, né, em alguma vez aí no fundamental, a tangente de 30 graus, ela vale raiz de 3 sobre 3. Assim, gente, seno de 30 vale meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 e tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. Então tá aqui a tabela, tá bom, pessoal? A famosa tabela do seno dos ângulos. E essa tabela aqui vocês precisam saber de cor e salteado, viu? Porque ela é de suma importância. Não é apenas decorar, é entender o que está fazendo. Por isso que eu demonstrei para vocês, porque o seno, o cosseno e a tangente são esses valores. Tudo bem? Então vocês precisam saber essa tabela desses ângulos notáveis de qualquer maneira, porque senão vai complicar bastante daqui em diante. Até porque essa tabela vocês também usam em física também, tá? Então vamos ler a tabela. Seno de 30 meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, tangente de 45 igual a 1. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 igual a meio, tangente de 60 raiz de 3. Pessoal, note que o seno de 30 é igual ao cosseno de meio, igual ao cosseno de 60, e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Isso se deve, pessoal, ao fato do seno de um ângulo ser igual ao cosseno do seu complementar. Lembra no comecinho da videoaula passada que a gente fez o desenho do triângulo retângulo e a gente chegou à conclusão que o B mais C era 90 graus, que eles eram complementares?
E quando a gente montou lá o seno e o cosseno, até fiz aqui um cruzamento, né? Que o seno de B era igual ao cosseno de C e o cosseno de B igual ao seno de C. Isso acontece porque o seno de um ângulo sempre vai ser igual ao cosseno do seu complementar. Então, se eu somar 30 mais 60, dá 90. Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. E se você reparar por raiz de 2, o seno e o cosseno de 45, ambos são iguais a raiz de 2 sobre 2. Isso acontece porque o complementar do próprio 45 é 45, né? Porque 45 mais 45 é 90. E agora eu vou cantar uma musiquinha. Eu não gosto muito dessa musiquinha, tá? Não gosto de coisa que tem que cantar musiquinha para decorar. Mas a tabela pode ser cantada e decorada assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, depois dessa cantoria patética que eu fiz, que eu não tenho nem voz para falar, muito menos para cantar, a gente encerra essa videoaula. Tá bom, pessoal? Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.